Você já foi humilhada pela própria família? Já sentiu que não pertence ao seu próprio sangue? No casamento da minha irmã, me vestiram de empregada e me mandaram servir as bebidas. Mas quando o padrinho me reconheceu, tudo mudou. Esta é a minha história. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está acompanhando e se esta história o tocou, inscreva-se porque amanhã eu guardei algo muito especial para você. Meu nome é Sarah Mitchell, tenho 28 anos e durante toda a minha vida sempre fui a filha esquecida. Enquanto minha irmã mais nova, Amanda Mitchell, recebia todos os elogios, toda a atenção, todo o carinho dos nossos pais, eu era apenas a outra filha. Aquela que existia nas sombras, que nunca foi boa o suficiente, que nunca correspondeu às expectativas. Amanda sempre foi a favorita. Desde criança, era ela quem ganhava os melhores presentes de Natal, era ela quem tinha permissão para fazer tudo, era ela quem meus pais exibiam para amigos e familiares com orgulho estampado no rosto. Eu era apenas Sarah, a filha mais velha que se formou em administração com honras, que trabalhou duro desde os 16 anos, que nunca deu trabalho, mas que ainda assim era invisível. Mas nada, absolutamente nada poderia ter me preparado para o que aconteceu no dia do casamento de Amanda. Tudo começou 3 meses antes da cerimônia. Eu estava no meu apartamento modesto em Boston, um estúdio pequeno mas aconchegante que eu havia conseguido alugar com meu próprio dinheiro, trabalhando como assistente administrativa em uma empresa de consultoria. Era uma sexta-feira à noite e eu acabara de chegar do trabalho, exausta depois de uma semana particularmente difícil. Meu telefone tocou. Era minha mãe, Patricia Mitchell. Sarah, ela disse, com aquele tom de voz que sempre usava comigo, nem frio, nem caloroso, apenas neutro. Amanda vai se casar em 3 meses. O casamento será no The Grand Estate, em Cape Cod. Espero que você possa comparecer. Espero que você possa comparecer. Não, adoraríamos que você estivesse lá ou sua presença seria importante para nós. Apenas uma expectativa fria e distante. Claro, mãe, eu não perderia o casamento da minha irmã por nada, respondi, tentando injetar algum entusiasmo na minha voz. Ótimo, vou enviar os detalhes por e-mail, ela disse e desligou sem se despedir. Fiquei ali parada, segurando o telefone, sentindo aquele peso familiar no peito. Por que eu sempre esperava que alguma coisa fosse diferente? Porque eu ainda tinha esperança de que um dia a minha família me veria como algo mais do que apenas uma obrigação. Nos dias seguintes, recebi o e-mail com os detalhes do casamento. O noivo era James Crawford, filho de uma família rica de New York. Médico cardiologista bem-sucedido, bonito, charmoso, exatamente o tipo de homem que meus pais sempre sonharam para Amanda. O casamento seria luxuoso, com mais de 200 convidados, uma cerimônia ao ar livre seguida de uma recepção elaborada. Mas o que me chamou a atenção foi uma linha específica no e-mail. Traje, black tie. Por favor, confirme sua presença até o final do mês. Nenhuma menção sobre ser dama de honrada, nenhum convite para participar dos preparativos, nenhuma pergunta sobre se eu gostaria de ajudar com alguma coisa. Apenas um convite formal, como se eu fosse uma prima distante, não a irmã da noiva. Tentei não levar para o lado pessoal. Tentei me convencer de que Amanda estava ocupada com os preparativos, que ela entraria em contato em breve, mas as semanas passaram e nada. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhum sinal de que minha presença importasse além de um número a mais na lista de convidados. 2 meses antes do casamento, finalmente tomei coragem e liguei para Amanda. Oi, maninha! Ela atendeu, com aquela voz animada que sempre usava. Tudo bem? Oi, Amanda, estou bem. E você? Como estão os preparativos do casamento? Tá sendo uma loucura. Tantos detalhes, tantas decisões, mas tá ficando lindo, Sarah. Vai ser o casamento dos sonhos. Tenho certeza que vai, respondi, respirando fundo antes de fazer a pergunta que me corroía por dentro. Amanda, eu queria saber se há alguma coisa que eu possa fazer para ajudar? Você sabe, com os preparativos ou... Houve uma pausa do outro lado da linha. Uma pausa longa demais.
Oh, Sarah, que fofa! Mas tá tudo sob controle. Minhas madrinhas estão cuidando de tudo. E a wedding planner, Rebecca Thompson, é simplesmente incrível. Mas obrigada por oferecer. Minhas madrinhas. Ela tinha madrinhas, e eu, sua única irmã, não estava entre elas. Claro, eu consegui dizer, engolindo um nó na garganta. Se precisar de alguma coisa, é só me ligar. Com certeza. Escuta, preciso desligar. Tenho prova de vestido daqui a pouco. Te vejo no casamento, ok? Beijo. E ela desligou. Fiquei sentada no sofá do meu apartamento, olhando para o telefone na minha mão, sentindo lágrimas quentes escorrerem pelo meu rosto. Não era nem a exclusão em si que doía tanto. Era a facilidade com que a Amanda tinha me dispensado, como se a minha oferta de ajuda fosse apenas um incômodo, uma formalidade que ela queria se livrar rapidamente. Nas semanas seguintes, vi pelas redes sociais Amanda postando fotos com as madrinhas, 3 amigas da faculdade, todas usando vestidos rosa claro idênticos, todas sorrindo e brindando com champanhe. Havia fotos do chá de panela, do chá de lingerie, do ensaio fotográfico pré-casamento. Eu não fui convidada para nenhum desses eventos. Minha amiga e colega de trabalho, Jennifer Hayes, notou meu estado de espírito cada vez mais deprimido. Sarah, você precisa conversar com sua família sobre isso. Não é normal te excluírem assim. Você é a irmã dela. Eu sei, Jane, mas é sempre assim. Eu já me acostumei. Mas você não devia ter que se acostumar. Isso não tá certo. Ela tinha razão, é claro. Mas o que eu poderia fazer? Confrontar minha família apenas criaria mais tensão, mais drama. E eu já era boa o suficiente em ser invisível. Por que mudar agora? Uma semana antes do casamento, recebi uma ligação inesperada. Era minha mãe. Sarah, preciso que você venha para Cape Cod 2 dias antes do casamento. Ela disse sem preâmbulos. Meu coração deu um pulo. Finalmente eles estavam me incluindo nos preparativos finais. Claro, mãe, eu posso pegar uns dias de folga no trabalho. Vocês precisam de ajuda com alguma coisa? Sim, ela respondeu. E algo no tom de voz dela me fez gelar. Precisamos de ajuda extra com a organização. A equipe de catering está com falta de pessoal e pensamos que você poderia auxiliar. Auxiliar? A palavra ecoou na minha mente. Auxiliar como, mãe? Bem, ajudar a servir as bebidas, garantir que tudo está funcionando bem, nada muito complicado. Você sabe, Amanda quer que tudo seja perfeito, e quanto mais pessoas ajudando, melhor. Senti meu estômago revirar. Ela estava me pedindo para trabalhar no casamento da minha própria irmã, para servir os convidados como se eu fosse parte da equipe contratada? Mãe, eu não entendo. Eu sou irmã de Amanda. Por que eu estaria servindo bebidas? Sarah, não dramatize, é apenas ajudar a família. Todos fazem sua parte. Amanda está muito estressada, e isso seria uma grande ajuda. Mas as madrinhas não podem ajudar? As madrinhas têm seus próprios papéis. Sarah, eu realmente não tenho tempo para discutir isso. Você vem ou não? A forma como ela fez a pergunta deixou claro que não era realmente uma pergunta. Era uma ordem. Eu vou, respondi, minha voz saindo fraca. Ótimo. Te mando os detalhes. Chegue na quinta-feira à tarde. E ela desligou. Fiquei ali, paralisada, tentando processar o que acabara de acontecer. Minha própria mãe havia me pedido para trabalhar como equipe de serviço no casamento da minha irmã. Não para ser dama de honra, não para dar um discurso, não para sentar-me à mesa da família, mas para servir bebidas aos convidados. E o pior de tudo, eu havia concordado. Preparar e narrar essa história nos tomou bastante tempo. Então, se você estiver gostando, inscreva-se no nosso canal. Isso significa muito para nós. Agora, voltando à história. Na quinta-feira à tarde, peguei meu carro e dirigi às 2 horas até Cape Cod. O trajeto deveria ter sido relaxante. A costa de Massachusetts é linda nesta época do ano, com o oceano brilhando sob o sol de verão e as casas elegantes pontilhando a paisagem. Mas eu não conseguia apreciar a vista.
Meu estômago estava embrulhado, minhas mãos suavam no volante e minha mente não parava de repetir a conversa com minha mãe. Ajudar a servir bebidas. As palavras ecoavam na minha cabeça como um mantra cruel. The Grand Estate era exatamente como eu havia imaginado. Majestoso, imponente, luxuoso. O local ficava em um terreno enorme à beira-mar, com jardins perfeitamente cuidados, fontes ornamentadas e uma mansão principal que parecia saída de um filme de época. Havia uma tenda branca gigantesca montada nos jardins, decorada com milhares de flores brancas e douradas. Claramente, meus pais não haviam economizado um centavo neste casamento. Estacionei meu modesto Honda Civic ao lado de BMWs, Mercedes e até uma Porsche, provavelmente dos familiares de James. Peguei minha pequena mala e caminhei em direção à entrada da propriedade, sentindo-me completamente deslocada. Uma mulher elegante, vestindo um terno preto impecável e segurando uma prancheta, me interceptou antes que eu pudesse chegar à porta principal. Desculpe, a entrada de serviço é pelos fundos, ela disse sem nem olhar para baixo da prancheta. Na verdade, eu sou Sarah Mitchell, irmã da noiva, respondi, tentando manter a compostura. Ela finalmente levantou os olhos, me avaliando da cabeça aos pés com um olhar que deixava claro que minha roupa simples, jeans e uma blusa casual, não impressionava. A senhora Mitchell mencionou que você viria. Siga-me. Ela me levou não para a entrada principal, mas para uma porta lateral que dava para o que parecia ser a área de serviço da propriedade. Senti minha primeira pontada de humilhação. Nem mesmo a wedding planner me considerava parte da família o suficiente para usar a entrada principal. Dentro a casa era um caos controlado de atividade. Floristas corriam de um lado para o outro com arranjos elaborados, a equipe de catering organizava pratos e talheres e música suave tocava de algum lugar no andar de cima. O luxo era evidente em cada detalhe. Lustres de cristal, tapetes persas, móveis antigos que provavelmente custavam mais do que o meu salário anual. Espere aqui, disse a mulher, desaparecendo por uma porta. Fiquei ali parada, segurando minha mala, sentindo-me como uma intrusa em meu próprio evento familiar. Funcionários passavam por mim, alguns me olhando com curiosidade, outros me ignorando completamente. Ninguém me ofereceu água, ninguém me perguntou se eu precisava de alguma coisa. Eu era justo mais um corpo no caminho. Depois de o que pareceram horas, mas provavelmente foram apenas 15 minutos, minha mãe apareceu. Patricia Mitchell, aos 55 anos, era uma mulher elegante e bem cuidada, com cabelos longos, perfeitamente escovados e maquiagem impecável. Ela usava um vestido de linho bege que provavelmente custara uma fortuna. Sarah, ela me olhou, de cima a baixo, com desaprovação mal disfarçada. Você veio de jeans? Eu vim direto do trabalho, mãe. Trouxe outras roupas na mala. Bem, venha, preciso te mostrar onde você vai ficar. Segui minha mãe por um corredor, subimos uma escada de serviço estreita e chegamos ao que claramente era o andar dos empregados. Um corredor simples com portas pequenas de cada lado, nada parecido com o luxo ostensivo do resto da casa. Este será seu quarto, disse minha mãe, abrindo uma porta para revelar um espaço minúsculo com uma cama de solteiro, uma cômoda velha e uma janela pequena que dava para os fundos da propriedade. Era limpo, mas espartano. Um quarto de empregada. Mãe, onde Amanda está ficando? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Amanda e as madrinhas estão na suíte nupcial no 3º andar. É uma ala inteira, realmente linda. Seu pai e eu estamos na suíte master no 2º andar. Os pais de James têm a suíte de hóspedes. E eu estou aqui, no andar dos empregados. Sarah, não comece, ela disse, sua voz ganhando aquele tom de irritação que eu conhecia também. Você deveria ser grata por ter um lugar para ficar. Esta propriedade está lotada. Seja razoável. Razoável. Eu deveria ser razoável por aceitar ser tratada como empregada no casamento da minha própria irmã. Deixe suas coisas aqui e desça. Tem muito trabalho a fazer.
A cerimônia depois de amanhã e ainda há 1000 detalhes para acertar. Antes que eu pudesse responder, ela já havia saído, seus saltos ressoando pelo corredor. Sentei na cama dura, olhando ao redor do quarto minúsculo e senti lágrimas queimarem meus olhos. Mas não chorei. Não ia dar a eles essa satisfação. Em vez disso, respirei fundo, guardei minhas roupas na cômoda velha e desci para enfrentar o que viria a seguir. O resto daquela tarde foi uma sucessão de pequenas humilhações. Fui designada para ajudar a montar os centros de mesa, uma tarefa que, descobri rapidamente, significava seguir as ordens cada vez mais exigentes da wedding planner, Rebecca Thompson. Não, as rosas precisam estar exatamente no centro, não 3 centímetros à esquerda, ela gritou comigo quando eu tentava arranjar as flores. Você não tem noção de simetria? Várias das madrinhas de Amanda passaram pelo salão durante a tarde, rindo e tirando fotos, cada uma usando roupões de seda personalizados com seus nomes bordados. Quando me viram, uma delas, uma ruiva chamada Madison Cooper, perguntou: "Você é da equipe de decoração? Poderia trazer mais champanhe para o nosso quarto?" "Eu sou Sarah, irmã de Amanda", respondi, tentando manter a dignidade. "Oh!" Ela pareceu genuinamente surpresa. "Desculpa, eu não sabia que Amanda tinha uma irmã." Ela nunca mencionou. As palavras cortaram mais fundo do que qualquer faca pudesse fazer. À noite, durante o jantar de ensaio, um evento elaborado para a família próxima e o cortejo nupcial, eu não fui convidada para a mesa principal. Em vez disso, fui informada de que poderia comer na cozinha com a equipe de catering depois que todos os convidados importantes tivessem sido servidos. Sentei num banquinho no canto da cozinha movimentada, comendo restos de salmão grelhado, enquanto ouvia risadas e conversas animadas vindo do salão de jantar. Conseguia ouvir a voz de Amanda, brilhante e feliz, contando alguma história que fazia todos rirem. Conseguia ouvir meu pai, Richard Mitchell, fazendo um brinde ao futuro genro. Conseguia ouvir minha mãe organizando detalhes de última hora com Rebecca Thompson. Mas ninguém notou minha ausência. Ninguém perguntou onde eu estava. Ninguém se importou. Um dos chefes, um homem mais velho chamado Carlos, percebeu minha expressão e me ofereceu um sorriso gentil. "Primeira vez trabalhando em um evento grande desses?" perguntou ele. Quis gritar que eu não estava trabalhando, que eu era família, que eu não deveria estar escondida na cozinha como um segredo vergonhoso. Mas em vez disso, apenas assenti. "Vai ficar mais fácil", ele disse gentilmente. "O primeiro dia é sempre mais difícil." Se ele soubesse... Aquela noite, deitada na cama estreita do quarto de empregada, ouvi música e risadas vindas da suíte nupcial vários andares acima. Amanda e suas madrinhas estavam claramente tendo uma festa particular, celebrando a véspera do grande dia. Pensei em subir, em bater na porta, em tentar fazer parte daquele momento de união feminina entre irmãs, mas sabia que não seria bem-vinda. Sabia que minha presença só criaria constrangimento, que Amanda inventaria alguma escusa educada para me dispensar. Então fiquei onde estava, no escuro, ouvindo os ecos distantes de uma celebração da qual eu estava excluída. Na manhã seguinte, fresca, véspera do casamento, fui acordada às 6 da manhã por batidas insistentes na porta. "Senhorita Mitchell, precisamos de você na cozinha imediatamente!" gritou alguém do outro lado. Vesti-me rapidamente e desci, ainda com sono. Na cozinha, Rebecca Thompson me esperava com uma expressão de pânico no rosto. "Graças a Deus você está aqui. 2 das garçonetes cancelaram de última hora, intoxicação alimentar ou algo assim. Você vai precisar substituí-las amanhã durante a recepção." "Espera, o quê? Eu vou ter que servir durante o casamento?" "Sim, obviamente. Não temos escolha. A sua mãe disse que você estava aqui para ajudar, então você vai ajudar. A não ser que você queira que este casamento de $500 mil seja um desastre completo." $500 mil. Meus pais haviam gasto $500 mil no casamento de Amanda, mas não podiam me tratar com um mínimo de dignidade. Rebecca me levou a um armário onde os uniformes dos garçons estavam pendurados. Pegou um vestido preto simples, avental branco e uma toca que combinava. "Vista-se, você começa o treinamento em 10 minutos. Meu coração afundou. Isso estava realmente acontecendo. Eu ia ter que ser forçada a trabalhar como garçonete no casamento da minha própria irmã.
Rebeca, eu acho que há um meio-entendido. Eu sou a irmã da noiva, não parte da equipe contratada. Querida, eu não me importo se você é a rainha da Inglaterra. Nós estamos com falta de pessoal, a sua mãe disse que você ia ajudar e é exatamente isso que você vai fazer. A não ser que você queira que este casamento de $500 mil seja um desastre completo. Olhei para o uniforme em minhas mãos, sentindo uma mistura de raiva, humilhação e descrença. Parte de mim queria jogar o uniforme no chão, pegar minhas coisas e ir embora. Mas outra parte, a parte que sempre fez tudo o que a família pediu, que sempre tentou ser boa o suficiente, que sempre esperou que um dia eles me vissem, não conseguia fazer isso. Então, vesti o uniforme. Olhei meu reflexo no espelho embaçado do vestiário dos funcionários e mal me reconheci. Sarah Mitchell, formada em administração, assistente administrativa competente, irmã mais velha, reduzida a uma garçonete em um evento onde deveria ser celebrada como família. O treinamento foi humilhante. Rebeca me ensinou como equilibrar bandejas, como abordar os convidados educadamente, como me tornar invisível enquanto ainda estava presente. Irônico, considerando que eu já era invisível para minha própria família. Lembre-se, disse Rebeca, você sorri, serve e desaparece. Os convidados não devem nem notar sua presença, você é apenas parte do cenário. Apenas parte do cenário. A história da minha vida. O dia passou em um borrão de preparativos finais. Ajudei a polir taças de champanhe, a dobrar guardanapos de linho em formatos elaborados, a verificar cada lugar na mesa para garantir que tudo estava perfeito. Várias vezes vi membros da família passarem, tios, tias, primos, mas ninguém me reconheceu no uniforme de empregada. Ou se reconheceram, fingiram não ver. À tarde, Amanda desceu brevemente para uma sessão de fotos nos jardins. Ela estava radiante usando um vestido de noiva deslumbrante que deve ter custado dezenas de milhares de dólares, rodeada por suas madrinhas. O fotógrafo, um homem chamado Derek Patterson, organizou poses elaboradas, capturando cada sorriso, cada risada, cada momento de alegria pré-nupcial. Eu estava do lado de fora da tenda, organizando cadeiras, quando ela passou por mim. Nossos olhos se encontraram por uma fração de segundo. Eu esperei, um aceno, um sorriso, algum reconhecimento de que eu era sua irmã, de que eu existia. Mas Amanda apenas desviou o olhar e continuou andando rindo de alguma coisa que uma das madrinhas havia dito. Foi nesse momento que algo dentro de mim quebrou. Não dramaticamente, não com raiva ou lágrimas, apenas uma quebra silenciosa. Um entendimento final de que para minha família eu nunca seria mais do que isso. Uma presença inconveniente, alguém para ser usado quando necessário e ignorado quando não. Mais tarde naquela noite, estava terminando de organizar os últimos detalhes na área de recepção, quando ouvi passos atrás de mim. Era meu pai. Richard Mitchell era um homem de 58 anos, executivo de sucesso em uma empresa de investimentos, sempre impecavelmente vestido e mantendo uma postura de autoridade. Ele me olhou com aquela expressão que eu conhecia tão bem. Não ódio, não amor, apenas indiferença. Sarah, disse ele, sua mãe me disse que você vai ajudar amanhã com o serviço. Parece que não tenho escolha, respondi, incapaz de esconder completamente a amargura na minha voz. Não seja dramática, é apenas um dia. Depois disso, você pode voltar para sua vida em Boston e tudo volta ao normal. Normal, repeti. Você chama isso de normal? Ser tratada como empregada no casamento da minha própria irmã? Sarah, para, disse ele, sua voz ficando dura. Amanda merece ter o dia perfeito. Seu papel é ajudar a garantir isso. Não é sobre você. Nunca é sobre mim, pai. Nunca foi. Espero que você consiga deixar esse ressentimento de lado, pelo menos por um dia, pelo bem de Amanda. E ele se afastou, deixando-me ali, sozinha, com meu uniforme de empregada e o meu coração partido. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Deitada na cama estreita, olhando para o teto rachado do quarto de empregada, percebi que havia cruzado uma linha invisível, que algo fundamental havia mudado, que depois desse fim de semana eu nunca mais poderia fingir que tinha uma família que se importava comigo. Mas eu não sabia.
Ainda não podia imaginar que o dia seguinte traria uma reviravolta que mudaria tudo, que havia alguém naquele casamento que me veria, realmente me veria, de um jeito que a minha própria família nunca conseguiu. O padrinho, um homem que eu não tinha ideia de quem era, mas que estava prestes a reconhecer quem eu realmente era, e esse reconhecimento mudaria tudo. O dia amanheceu perfeito. Céu azul sem nuvens, brisa suave vinda do oceano, temperatura agradável, como se até o clima conspirasse para dar a Amanda o dia perfeito que ela tanto desejava. Acordei às 5 da manhã com o alarme do meu celular, o estômago revirado de ansiedade e uma dor de cabeça latejante. Tomei um banho rápido no banheiro minúsculo compartilhado pelos funcionários, vesti o uniforme de empregada que Rebeca me havia dado, o vestido preto simples, o avental branco engomado, sapatos pretos fechados que já começavam a me machucar os pés. Prendi meu cabelo castanho em um coque baixo apertado, como Rebeca havia instruído, sem maquiagem chamativa, sem joias, nada que pudesse chamar atenção. Olhei meu reflexo no espelho embaçado. A mulher que me encarava de volta parecia esgotada, derrotada, mas havia algo mais nos olhos dela, uma determinação silenciosa. Eu ia sobreviver a esse dia, ia aguentar cada humilhação, cada olhar de pena, cada comando frio, e depois disso ia embora e nunca mais voltaria. Desci para a cozinha às 5:30 da manhã. A equipe de catering já estava em pleno funcionamento, chefes preparando canapés elaborados, baristas montando a estação de café expresso, floristas fazendo os últimos ajustes nos arranjos. O ar cheirava a flores frescas, café forte e pão recém-assado. Em qualquer outra circunstância teria sido agradável. Sara! Rebeca me chamou, acenando freneticamente. Vem aqui, rápido! Caminhei até ela, notando que seus olhos estavam vidrados de estresse e falta de sono. Você vai começar servindo o café da manhã para as madrinhas na suíte nupcial. Bandeja com croissants, frutas frescas, sucos orgânicos e café. Não estrabe nada. Essas são nossas convidadas VIP. Nossas convidadas VIP. Não sua irmã e as amigas dela. Apenas convidadas VIP. Preparei a bandeja com mãos trêmulas, organizando tudo perfeitamente. Os croissants ainda quentes, os morangos cortados em formato de coração, o café servido em uma francesa prateada e elegante. Subi os 3 lances de escada até a suíte nupcial, equilibrando a bandeja pesada, meu coração batendo cada vez mais forte. Bati na porta. "Entre!" gritou uma voz animada. Abri a porta e entrei em um mundo diferente. A suíte nupcial era deslumbrante, um espaço enorme com janelas do chão ao teto que davam para o oceano, móveis brancos luxuosos, um lustre de cristal gigantesco e rosas brancas por toda parte. Amanda estava sentada em frente a um espelho iluminado, usando um roupão de seda branco com um bride embordado em dourado nas costas. Suas 3 madrinhas, Madison Cooper, Victoria Reis e Olivia Sanders, estavam espalhadas pelo quarto, todas usando roupões rosa idênticos, todas rindo e tirando selfies. "Finalmente!" disse Victoria, nem olhando para mim. "Estamos morrendo de fome aqui." Coloquei a bandeja em uma mesa baixa, tentando ser invisível como Rebeca havia instruído. Mas então, Amanda virou e nossos olhos se encontraram. Por um momento, pensei ter visto um lampejo de reconhecimento, talvez até culpa, mas passou tão rápido que posso ter imaginado. "Você pode colocar o café na mesinha ao lado da janela?" ela disse, como se estivesse falando com qualquer empregada. "E certifique-se de que está bem quente." "Sim, senhora." Eu respondi, minha voz saindo mais fria do que pretendia. "Espera! Sarah!" disse Madison, finalmente me olhando de verdade. "É você mesmo? Nossa, eu quase não te reconheci com esse uniforme." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. As 3 madrinhas trocaram olhares desconfortáveis. Amanda ficou completamente imóvel, olhando para o seu reflexo no espelho. Sarah estava oferecendo ajuda com o casamento, Amanda disse finalmente, sua voz deliberadamente leve. "E nós realmente precisávamos de mãos extras, então?"
Então me vestiram de empregada e me fizeram servir minha própria irmã como se eu fosse funcionária contratada. Que legal da sua parte, disse Olivia, claramente sem saber o que dizer. Se vocês não precisarem de mais nada, tenho outras tarefas, disse, me virando para sair antes que alguém pudesse ver as lágrimas queimando nos meus olhos. Sarah, espera, chamou Amanda. Parei, esperando. Talvez uma desculpa, talvez um momento de humanidade. Você pode trazer mais toalhas quando voltar? As brancas, não as bege. Saí sem responder, fechando a porta atrás de mim. No corredor vazio, encostei na parede e respirei fundo várias vezes, lutando para controlar as emoções. Não aqui, não agora. Eu podia desmoronar depois, quando estivesse sozinha no meu carro, dirigindo de volta para Boston. Mas agora eu tinha que sobreviver. As horas seguintes foram um borrão de tarefas humilhantes. Levei mais toalhas para a suíte nupcial, ajudei a organizar as flores na área da cerimônia, verifiquei cada cadeira branca para garantir que estava perfeitamente alinhada. Polidores de prata, ajustadores de nargadopes, equilibradores de bandejas, eu era tudo isso e nada ao mesmo tempo. Ao meio-dia, os convidados começaram a chegar. Vi minha tia Caroline Harrison e tio George Harrison chegarem com seus tios gêmeos, Tyler e Trevor, agora adultos, que eu não via há anos. Eles estavam elegantemente vestidos, rindo e tirando fotos dos jardins deslumbrantes. Passei por eles carregando uma bandeja de taças de champanhe, e Tyler me olhou diretamente. Desculpa, você pode me dizer onde fica o bar? Ele perguntou, nem uma centelha de reconhecimento nos olhos dele. Ao lado da tenda principal, senhor, eu respondi, apontando. Obrigado, ele disse, já se afastando. Eu era invisível para eles. Minha própria família extensa não me reconhecia. A cerimônia estava marcada para as 15h. Às 2h30, fui instruída a me posicionar na área de recepção com os outros garçons, pronto para servir champanhe aos convidados assim que a cerimônia terminasse. Fiquei ali, na sombra da tenda gigantesca, escutando a música começar, escutando os convidados se acomodarem, escutando o oficiante dar as boas-vindas. Não assisti à cerimônia. Não vi minha irmã caminhar até o altar ao som de alguma música romântica. Não vi meu pai entregá-la a James. Não ouvi os votos, não vi o beijo, não participei dos aplausos. Estava nos fundos, segurando uma bandeja de taças de champanhe, esperando para servir. Quando a cerimônia terminou e os convidados começaram a se mover na direção da área de recepção, entramos em ação. Eu e outros 6 garçons circularam pela multidão, oferecendo champanhe e canapés, sorrindo educadamente, desaparecendo no fundo quando não éramos necessários. Champanhe? Ofereci a uma mulher elegante de vestido azul marinho. Ah, sim, obrigada, ela disse, pegando uma taça sem me olhar nos olhos. Esses canapés estão deliciosos. Quanto você acha que esse casamento custou? Deve ser pelo menos uns $500 mil. Continuei circulando, oferecendo bebidas, limpando copos vazios, sendo útil e invisível ao mesmo tempo. Foi então que vi minha mãe. Patricia Mitchell estava radiante em um vestido de seda champanhe, conversando animadamente com o que pareciam ser os pais de James, Robert e Catherine Crawford. Ela estava sorrindo aquele sorriso perfeito que sempre reservava para ocasiões sociais importantes, gesticulando elegantemente enquanto falava. Me aproximei com minha bandeja. Champanhe, senhora? Minha mãe pegou uma taça sem me olhar nos olhos, continuando a sua conversa. Mas então Catherine Crawford me olhou mais de perto. Patrícia, esta jovem se parece muito com você. É parente? Houve uma pausa longa e terrível. Minha mãe finalmente me olhou e por um momento vi um conflito nos seus olhos. Esta é Sarah, ela disse, finalmente. Minha filha mais velha. Sua filha? Catherine pareceu genuinamente surpresa. Oh, eu não sabia que Amanda tinha uma irmã? Por que você está servindo, querida? Você deveria estar celebrando. Sarah gentilmente se ofereceu para ajudar quando ficamos com falta de pessoal, disse minha mãe, sua voz fria. Sempre tão prestativa.
A forma como ela disse prestativa soou mais como uma crítica do que um elogio. Bem, isso é incomum, disse Robert, claramente desconfortável com a situação. Se me dão licença, eu disse, me afastando antes que a conversa pudesse continuar. Mas o dano estava feito. Agora os pais do noivo sabiam, e Catherine Crawford não era conhecida por guardar segredos. Nos 20 minutos seguintes, percebi olhares curiosos sendo lançados em minha direção, sussurros atrás de taças de champanhe, pessoas apontando discretamente. A palavra havia se espalhado. A irmã da noiva estava servindo como empregada em seu próprio casamento. Foi então que aconteceu o momento mais humilhante de todos. Eu estava perto da mesa de doces, reorganizando pratos, quando ouvi minha avó, Dorothy Mitchell, matriarca da família, uma mulher de 76 anos que sempre havia sido particularmente dura comigo. Sarah! Ela chamou, sua voz alta o suficiente para que várias pessoas ao redor se virassem. Sarah, venha aqui! Aproximei-me, sentindo os olhos de dezenas de convidados em mim. Sim, vovó. Pare de ficar parada aí como uma estátua e sirva as bebidas, ela disse, gesticulando para um grupo de seus amigos idosos. Para isso que você está aqui, não é? Para trabalhar? As palavras cortaram como uma faca. Ao meu redor, pessoas olhavam para baixo, constrangidas. Alguns sussurravam entre si, mas ninguém disse nada. Ninguém me defendeu. Sim, senhora, respondi, pegando uma bandeja e começando a servir seus amigos. Sempre soube que essa menina não daria em nada, ouvi minha avó murmurar para uma amiga. Pelo menos Amanda teve sucesso, casou-se bem, tem um futuro brilhante, mas essa outra... Não ouvi o resto. Não precisava. Já havia ouvido variações desse comentário a vida toda. Continuei trabalhando, mecanicamente servindo bebidas, limpando mesas, sorrindo quando necessário. Meu rosto era uma máscara de neutralidade, mas por dentro algo estava morrendo. A última fagulha de esperança de que talvez, apenas talvez, minha família me visse como algo mais do que uma decepção, essa fagulha finalmente se apagou. O jantar foi servido às 6 horas. Uma refeição elaborada de 4 pratos. Salada de rúcula com pera caramelizada, sopa de abóbora com trufa, medalhões de filé mignon com purê de batata doce e 1000 folhas de morango com creme de baunilha. Tudo preparado por um chefe renomado, apresentado em porcelana fina, servido por garçons em uniformes impecáveis. Eu era um desses garçons. Servi minha própria família. Servi meus tios, tias, primos. Servi os amigos de Amanda da faculdade. Servi os colegas de trabalho de meu pai. E cada vez que colocava um prato na frente de alguém, sentia um pedaço da minha dignidade desaparecer. Durante o jantar, houve discursos. Meu pai fez um brinde emocionado sobre como estava orgulhoso de Amanda, sobre como ela sempre foi uma filha excepcional, sobre como estava feliz em vê-la se casar com um homem tão admirável. Nenhuma menção em mim. As madrinhas fizeram discursos engraçados sobre Amanda na faculdade. James fez um discurso romântico sobre como conheceu o amor de sua vida. Até minha avó fez um brinde falando sobre o legado da família Mitchell e como estava feliz em ver a tradição continuar através de Amanda. Não houve convite para eu falar, não houve reconhecimento da minha existência como irmã. Eu era apenas a garçonete que circulava, enchendo copas de vinho, removendo pratos sujos. Foi durante a sobremesa que vi o padrinho pela primeira vez. Ele estava sentado na mesa principal, ao lado de James. Um homem de aproximadamente 40 anos, cabelos escuros com alguns fios grisalhos nas têmporas, olhos intensos, vestindo um smoking impecável. Havia algo na sua postura que sugeria autoridade, confiança.
Ele não estava participando das conversas animadas ao seu redor. Em vez disso, estava observando. E, por algum motivo, estava me observando eu. Nossos olhos se encontraram por um momento enquanto eu removia pratos de uma mesa próxima. Franziu levemente as sobrancelhas, como se estivesse tentando lembrar de algo. Desviei o olhar rapidamente, continuando meu trabalho. Mas podia sentir seus olhos seguindo-me enquanto eu me movia pela recepção. Não de maneira invasiva ou desconfortável, mas como se ele estivesse tentando resolver um quebra-cabeça. Ainda não sabia quem ele era. Ainda não tinha ideia de que esse homem, o padrinho que eu nem sabia que existia, estava prestes a mudar completamente o curso dessa noite terrível. A música começou. A primeira dança de Amanda e James, uma valsa suave em um palco montado especialmente para a ocasião. Fotógrafos circulavam, captando cada momento. Convidados assistiam com lágrimas nos olhos, aplaudindo ao final. Eu assistia da sombra, segurando uma bandeja vazia, sentindo-me como um fantasma em meu próprio evento familiar. Mas o padrinho ainda estava me observando. E algo estava prestes a acontecer que eu nunca poderia ter previsto. A recepção estava no seu auge. A pista de dança estava cheia de casais girando ao som de uma banda ao vivo que provavelmente custara mais do que meu salário anual. Risadas ecoavam pelos jardins, iluminados por centenas de luzes de fada penduradas nas árvores. Era uma cena de conto de fadas, para todos, exceto para mim. Eu estava na estação de bar auxiliar, enchendo copas de vinho tinto para um grupo de convidados, quando senti uma presença ao meu lado. Virei e me deparei com ele, o padrinho, que me havia observado durante todo o jantar. De perto, ele era ainda mais impressionante. Alto, provavelmente 1,85 m, com uma presença que comandava a atenção sem precisar pedir. Seus olhos eram de um cinza profundo e havia uma intensidade neles que me fez recuar instintivamente. Com licença, ele disse, sua voz profunda e suave. Você poderia me trazer um uísque escocês? Nat, por favor. Claro, senhor. Respondi, mantendo meus olhos baixos enquanto preparava a bebida. Você trabalha frequentemente nestes eventos? Ele perguntou, e havia algo em sua voz que sugeria que a pergunta não era casual. Não, senhor. Apenas hoje. Entreguei-lhe o copo. Ele o aceitou, mas não se afastou. Em vez disso, continuou me estudando com aquele olhar penetrante. Você me parece familiar, disse ele, franzindo ligeiramente as sobrancelhas. Nós já nos conhecemos? Meu coração começou a bater mais rápido. Não acredito, senhor. Qual seu nome? Hesitei. Parte de mim queria mentir, inventar um nome qualquer, continuar sendo invisível. Mas outra parte, a parte que estava cansada de se esconder, falou a verdade. Sarah. Sarah Mitchell. O efeito foi imediato. Seus olhos se arregalaram, o corpo quase escapando de sua mão. Mitchell, você é irmã de Amanda? Assenti, incapaz de falar. Meu Deus, ele murmurou, passando a mão livre pelos cabelos. Sarah Mitchell. Eu não acreditei quando vi seu nome na lista de convidados, mas então você não apareceu na cerimônia e pensei que talvez... Ele parou, olhando para o meu uniforme com uma expressão de choque crescente. Por que você está vestida assim? Por que está servindo? É uma longa história, senhor, respondi, minha voz saindo fraca. Não é aceitável, disse ele, sua voz ficando mais forte, mais indignada. Você é a irmã da noiva. Você deveria estar sentada à mesa de honra, não trabalhando como... Por favor, interrompi, olhando nervosamente ao redor. Alguns convidados já estavam começando a olhar em nossa direção. Por favor, não cause uma cena. Eu só quero passar por esta noite. Ele me olhou por um longo momento e vi algo em seus olhos. Raiva, sim, mas também uma compaixão profunda que me fez querer chorar. Você se lembra de mim, Sarah? Olhei para ele mais atentamente, procurando em minha memória. Havia algo familiar no seu rosto, nos olhos,
mas não conseguia localizar de onde. Desculpe, eu não... Michael Foster. Eu era amigo do seu pai anos atrás, quando você era criança. Costumávamos ir à sua casa para churrascos de fim de semana. Você tinha uns 6, 7 anos. Sempre estava com um livro nas mãos, sentada debaixo daquela grande árvore no jardim. Então eu me lembrei. Memórias vagas de um homem jovem, gentil, que sempre perguntava sobre o que eu estava lendo, que me tratava como se as minhas opiniões infantis realmente importassem. Ele havia desaparecido da minha vida quando eu tinha 8 ou 9 anos. Eu nunca soube por quê. Você lembra de mim? Claro que lembro, disse Michael, e havia uma ternura em sua voz que me fez engolir em seco. Você era uma menina brilhante, curiosa, cheia de vida. Eu sempre me perguntei o que havia acontecido com você. Ele olhou novamente para o uniforme, sua mandíbula se tensionando. E agora sei. Michael, por favor, disse eu, sentindo lágrimas ameaçarem transbordar. Eu só preciso terminar esta noite. Depois disso eu vou embora e nunca mais preciso ver esta família novamente. Isso não está certo, disse ele, sua voz firme. E eu vou consertar isso. Não, você não pode, comecei, mas ele já estava se afastando, movendo-se com propósito pela multidão. Assisti, horrorizada, enquanto Michael caminhava diretamente até a mesa principal onde Amanda e James estavam sentados, conversando com alguns convidados. Ele se inclinou e disse algo ao ouvido de James. O noivo olhou em minha direção, surpresa evidente em seu rosto. Depois, Michael caminhou até onde meu pai estava, perto da pista de dança, conversando com os Crawfords. Vi a expressão de meu pai mudar de alegre para alarmada quando Michael começou a falar com ele. Não conseguia ouvir o que estava sendo dito sobre a música da banda, mas podia ver pela linguagem corporal que era uma conversa intensa. Minha mãe estava pálida, meu pai gesticulava defensivamente. Robert e Catherine Crawford olhavam um para o outro com expressões confusas. Rebecca Thompson apareceu ao meu lado com o rosto vermelho de raiva. O que você fez? O que você disse ao padrinho? Eu não fiz nada, ele só... Fique aqui e não se mexa, ela ordenou, antes de se apressar em direção ao grupo na pista de dança. Mas era tarde demais. Michael já estava se virando, caminhando de volta em minha direção com uma determinação que fazia os convidados se afastarem do seu caminho. Quando chegou até mim, estendeu a sua mão. Venha comigo. Eu não posso. Vou causar problemas. Sarah... E havia tal autoridade em sua voz que automaticamente parei de protestar. Você não merece isso, e eu não vou ficar aqui e assistir você ser tratada como menos do que você é. Agora, por favor, venha comigo. Com mãos trêmulas, tirei meu avental e o coloquei sobre o balcão do bar. Michael ofereceu seu braço, e depois de um momento de hesitação, eu o aceitei. Ele me conduziu pela recepção, passando por grupos de convidados surpresos, em direção à mesa principal. Eu podia sentir centenas de olhos em nós, podia ouvir os sussurros começando a se espalhar como fogo, mas Michael mantinha sua cabeça erguida, sua postura confiante, como se estivesse fazendo a coisa mais natural do mundo. Quando chegamos à mesa principal, James se levantou, olhando desconfortavelmente entre mim, Michael e Amanda. A noiva estava pálida, seus dedos apertando o guardanapo de linho em seu lapo. James, disse Michael, sua voz clara o suficiente para que os convidados nas mesas próximas pudessem ouvir. Eu gostaria de apresentar formalmente Sarah Mitchell, irmã de Amanda e uma das pessoas mais notáveis que eu já tive o privilégio de conhecer. O silêncio que se seguiu foi absoluto. A banda tinha terminado uma música e ainda não tinha começado a próxima. Era como se todos os 200 convidados estivessem segurando a respiração. Eu conheço Sarah, disse James, finalmente estendendo sua mão para mim, embora devo admitir que estou confuso sobre por que você estava trabalhando? É isso que eu também gostaria de saber, disse Michael, seu tom cortante enquanto olhava para Amanda. Minha irmã finalmente encontrou sua voz. Michael, isso não é o que parece. Sarah se ofereceu para ajudar quando ficamos com falta de pessoal. Não, eu disse, e minha própria voz me surpreendeu. Firme, clara, sem tremor. Isso não é verdade.
Amanda me olhou com os olhos arregalados, chocada que eu ousasse contradizê-la. Eu não me ofereci, continuei, sentindo anos de frustração e mágoa finalmente borbulhando à superfície. Fui colocada em um quarto de empregada, fui vestida em um uniforme e fui ordenada a servir, porque para esta família é mais importante manter as aparências do que me tratar com dignidade básica. Não, Sara, isso é ridículo, disse minha mãe que havia se aproximado. Sua voz estava tensa, seu rosto uma máscara de constrangimento social. Não, Patrícia, disse Michael, virando-se para ela. O que é ridículo é tratar sua própria filha como empregada doméstica. O que é ridículo é fingir que ela não existe enquanto celebra a filha favorita. Você não tem direito de se intrometer nos assuntos da nossa família, retrucou meu pai, chegando com Rebecca a reboque. Sua voz estava baixa, ameaçadora. Você não sabe nada sobre nossa dinâmica familiar. Eu sei o suficiente, disse Michael, não se intimidando. Eu me lembro de Sara quando criança, brilhante, gentil, sempre tentando conquistar a aprovação de vocês. E eu me lembro de como vocês já a tratavam mesmo então, como se ela fosse menos importante que Amanda. Isso é completamente inapropriado, disse minha mãe, sua voz subindo uma octava. Richard, faça alguma coisa. Mas antes que meu pai pudesse responder, James deu um passo à frente. Espere, ele disse, olhando entre todos nós com uma expressão de crescente compreensão. Amanda, você realmente fez sua irmã trabalhar como garçonete no nosso casamento? James, deixe-me explicar. Amanda começou, lágrimas começando a escorrer por seu rosto cuidadosamente maquiado. Não havia ninguém sentado ao meu lado durante a cerimônia. Eu perguntei sobre isso, e você disse que não tinha irmãos. Você mentiu para mim? O silêncio era ensurdecedor. Todos os olhos estavam em Amanda, que abriu e fechou a boca várias vezes sem conseguir formar palavras. Eu não menti exatamente. Sara e eu não somos próximas e eu não achei que importava. Completei, minha voz quebrando. Eu não achou que sua própria irmã importava o suficiente para estar em seu casamento como convidada, muito menos como família. Sara, por favor, entenda, Amanda disse, estendendo uma mão em minha direção. Eu queria que tudo fosse perfeito. Eu não queria complicações. Complicações, repeti, a palavra amarga na minha língua. Eu sou uma complicação? Catherine Crawford, que havia assistido a tudo com expressão horrorizada, finalmente falou. Patrícia, Richard, eu não sei que tipo de família vocês dirigem, mas isso é absolutamente inaceitável. Tratar sua própria filha desta maneira? Catherine, por favor, você não entende a situação completa. Então me explique, disse Catherine, cruzando os braços. Explique-me como há qualquer justificativa para humilhar sua filha desta forma. Minha mãe abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Não havia explicação que pudesse fazer isso parecer aceitável. Foi então que aconteceu algo que eu nunca poderia ter previsto. Michael virou-se para a multidão de convidados, muitos dos quais haviam se levantado e se aproximado para ver o drama desenrolar-se. Senhoras e senhores, disse ele, sua voz projetando-se sobre a recepção silenciosa. Eu gostaria de fazer um brinde. Michael, não! Sussurrou Amanda, mas ele a ignorou. Um garçom apressadamente lhe entregou uma taça de champanhe. Michael a ergueu alto. Eu quero brindar a Sara Mitchell, disse ele, e sua voz estava carregada de emoção. Uma mulher que mostrou mais graça, mais força e mais dignidade hoje do que a maioria de nós mostraria em uma vida. Uma mulher que foi tratada vergonhosamente pela sua própria família, mas que permaneceu de pé, que continuou servindo, que manteve a sua compostura mesmo que o seu coração tivesse partido. Lágrimas escorriam livremente pelo meu rosto agora. Ao redor da recepção, vi convidados acenando com a cabeça, alguns com lágrimas próprias nos olhos. Até os servidores, meus colegas temporários desta noite horrível, estavam sorrindo e acenando em suporte. Sara, continuou Michael, virando-se para me encarar, você merecia estar nessa recepção como família honrada. Você merecia um lugar à mesa. Você merecia amor, respeito e reconhecimento. E embora sua família biológica tenha falhado nisso,
Quero que você saiba que existem pessoas aqui que veem você, que reconhecem seu valor, que sabem que você é extraordinária. Ele ergueu sua taça ainda mais alta. A Sarah! Houve um momento de silêncio. Então, lentamente, James ergueu sua taça. A Sarah, disse ele, olhando para Amanda com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Catherine e Robert Crawford ergueram suas taças. Depois, como uma onda, mais e mais convidados se juntaram. A Sarah! Ecoou pela recepção. Olhei para minha família. Minha mãe parecia prestes a desmaiar. Meu pai estava roxo de raiva contida. Amanda estava chorando, seu bonito vestido de noiva tremendo com soluços. E eu, pela primeira vez na vida, me senti vista. Realmente vista. Michael baixou sua taça e me ofereceu sua mão de novo. Vamos, ele disse suavemente. Você não precisa ficar aqui. Mas antes que eu pudesse responder, James deu um passo à frente. Na verdade, ele disse, sua voz calma mais firme, eu gostaria que a Sarah ficasse, como minha convidada de honra. Eu estava na estação de bar, auxiliar, enchendo taças de vinho tinto para um grupo de convidados, quando senti uma presença ao meu lado. Virei e me deparei com ele, o padrinho que havia me observando durante todo o jantar. De perto, ele era ainda mais impressionante. Alto, provavelmente 1,85 m, com uma presença que comandava a atenção sem precisar pedir. Seus olhos eram de um cinza profundo e havia uma intensidade neles que me fez recuar instintivamente. Com licença, ele disse, sua voz profunda e suave. Você poderia me trazer um uísque escocês? Meat, por favor. Claro, senhor, respondi, mantendo meus olhos baixos enquanto preparava a bebida. Você trabalha frequentemente nestes eventos? Ele perguntou, e havia algo em sua voz que sugeria que a pergunta não era casual. Não, senhor, apenas hoje. Entreguei-lhe o copo. Ele o aceitou, mas não se afastou. Em vez disso, continuou me estudando com aquele olhar penetrante. Você me parece familiar, disse ele, franzindo levemente as sobrancelhas. Nós já nos conhecemos? Meu coração começou a bater mais rápido. Não acredito, senhor. Qual seu nome? Hesitei. Parte de mim queria mentir, inventar um nome qualquer, continuar sendo invisível. Mas outra parte, a parte que estava cansada de se esconder, falou a verdade. Sarah. Sarah Mitchell. O efeito foi imediato. Seus olhos se arregalaram, o copo quase escapando de sua mão. Mitchell? Você é irmã da Amanda? Assenti, incapaz de falar. Meu Deus! Ele murmurou, passando a mão livre pelos cabelos. Sarah Mitchell. Eu não acreditei quando vi seu nome na lista de convidados, mas então você não apareceu na cerimônia e pensei que... Ele parou, olhando para o meu uniforme com uma expressão de choque crescente. Por que você está vestida assim? Por que está servindo? É uma longa história, senhor. Respondi, minha voz saindo fraca. Não é aceitável, ele disse, sua voz ficando mais forte, mais indignada. Você é a irmã da noiva. Você deveria estar sentada à mesa de honra, não trabalhando como... Por favor, interrompi, olhando nervosamente ao redor. Alguns convidados já estavam começando a olhar para nossa direção. Por favor, não cause uma cena. Eu só quero passar por esta noite. Ele me olhou por um longo momento e vi algo em seus olhos. Raiva, sim, mas também uma compaixão profunda que me fez querer chorar. Você se lembra de mim, Sarah? Olhei para ele mais atentamente, procurando em minha memória. Havia algo familiar em seu rosto, em seus olhos, mas não conseguia localizar de onde era. Desculpe, eu não... Michael Foster. Eu era amigo do seu pai anos atrás, quando você era criança. Costumávamos ir à sua casa para churrascos de fim de semana. Você tinha uns 6, 7 anos. Sempre estava com um livro nas mãos, sentada debaixo daquela grande árvore no jardim. Então eu me lembrei. Memórias vagas de um homem jovem, gentil, que sempre perguntava sobre o que eu estava lendo, que me tratava como se minhas opiniões infantis realmente importassem. Ele havia desaparecido da minha vida quando eu tinha 8 ou 9 anos. Eu nunca soube por quê.
Você lembra de mim? Claro que lembro, disse Michael, e havia uma ternura em sua voz que me fez engolir seco. Você era uma menina brilhante, curiosa, cheia de vida. Eu sempre me perguntei o que havia acontecido com você. Ele olhou novamente para o uniforme, sua mandíbula se tensionando. E agora eu sei. Michael, por favor, eu disse, sentindo lágrimas ameaçarem transbordar. Eu só preciso terminar essa noite. Depois disso, vou embora e nunca mais preciso ver essa família novamente. Isso não é aceitável, ele disse, sua voz firme, e eu vou consertar isso. Não, você não... Comecei, mas ele já estava se afastando, movendo-se com propósito pela multidão. Assisti, horrorizada, enquanto Michael caminhava diretamente até a mesa principal onde Amanda e James estavam sentados, conversando com alguns convidados. Ele se inclinou e disse alguma coisa no ouvido de James. O noivo olhou em minha direção, surpresa evidente em seu rosto. Então Michael caminhou até onde meus pais estavam, perto da pista de dança, conversando com os Crawford. Vi a expressão de meu pai mudar de alegre para alarmada quando Michael começou a falar com ele. Não conseguia ouvir o que estava sendo dito sobre a música da banda, mas podia ver pela linguagem corporal que era uma conversa intensa. Minha mãe estava pálida, meu pai gesticulava defensivamente. Robert e Catherine Crawford olhavam um para o outro com expressões confusas. Rebecca Thompson apareceu ao meu lado, seu rosto vermelho de raiva. — O que você fez? Ela sibilou. — O que você disse ao padrinho? — Eu não fiz nada, ele apenas... — Fique aqui e não se mexa, ela ordenou antes de se apressar em direção ao grupo na pista de dança. Mas era tarde demais. Michael já estava se virando, caminhando de volta em minha direção com uma determinação que fazia os convidados se afastarem do seu caminho. Quando chegou até mim, estendeu a mão. — Venha comigo. — Eu não posso, vou causar problemas, vou... — Sarah, ele disse, e havia tal autoridade em sua voz que automaticamente parei de protestar. Você não merece isso, e eu não vou ficar aqui assistindo você ser tratada como menos do que você é. Agora, por favor, venha comigo. Com mãos trêmulas, tirei meu avental e coloquei sobre o balcão do bar. Michael ofereceu seu braço, e depois de um momento de hesitação, eu aceitei. Ele me conduziu pela recepção, passando por grupos de convidados surpresos em direção à mesa principal. Eu podia sentir centenas de olhos em nós, eu podia ouvir os sussurros começando a se espalhar como fogo. Mas Michael mantinha sua cabeça erguida, sua postura confiante, como se estivesse fazendo a coisa mais natural do mundo. Quando chegamos à mesa principal, James se levantou, olhando desconfortavelmente entre mim, Michael e Amanda. A noiva estava pálida, seus dedos apertando o guardanapo de linho no colo. — James, disse Michael, sua voz clara o suficiente para que os convidados nas mesas próximas pudessem ouvir. Eu gostaria de apresentar formalmente Sarah Mitchell, irmã de Amanda e uma das pessoas mais notáveis que já tive o privilégio de conhecer. O silêncio que se seguiu foi absoluto. A banda havia terminado uma música e ainda não começara a próxima. Era como se todos os 200 convidados estivessem segurando a respiração. Eu conheço a Sarah, disse James finalmente, estendendo sua mão para mim. Embora deva admitir que estou confuso sobre por que você estava... trabalhando? Isso é o que eu também gostaria de saber, disse Michael, seu tom cortante enquanto olhava para Amanda. Minha irmã finalmente encontrou sua voz. Michael, isso não é o que parece. Sarah se ofereceu para ajudar quando ficamos com falta de pessoal. Não, disse eu, e minha própria voz me surpreendeu, firme, clara, sem tremor. Eu não me ofereci. Continuei, sentindo anos de frustração e mágoa finalmente borbulhando à superfície. Fui colocada em um quarto de empregada, fui vestida em um uniforme e fui ordenada a servir, porque para essa família é mais importante manter as aparências do que me tratar com dignidade básica. Sarah, isso é ridículo, disse minha mãe, que havia se aproximado. Sua voz estava tensa, seu rosto uma máscara de constrangimento social. Você está causando uma cena em um dia importante. Não, Patrícia, disse Michael, virando-se para ela.
O que é ridículo é tratar sua própria filha como empregada doméstica. O que é ridículo é fingir que ela não existe enquanto celebra a filha favorita. Você não tem direito de se intrometer nos assuntos da nossa família, retrucou meu pai, chegando com Rebecca a reboque. Sua voz estava baixa, ameaçadora. Você não sabe nada sobre nossa dinâmica familiar. Eu sei o suficiente, disse Michael, não se intimidando. Eu me lembro de Sarah quando criança, brilhante, gentil, sempre tentando conquistar a aprovação de vocês. E eu me lembro de como vocês já a tratavam mesmo então, como se ela fosse menos importante que Amanda. Isso é completamente inapropriado, disse minha mãe, sua voz subindo uma oitava. Richard, faça alguma coisa. Mas antes que meu pai pudesse responder, James deu um passo à frente. Espere, ele disse, olhando entre nós todos com uma expressão de crescente compreensão. Amanda, você realmente fez sua irmã trabalhar como garçonete no nosso casamento? James, deixe-me explicar, começou Amanda, lágrimas a começarem a escorrer por seu característico rosto maquiado. Não havia ninguém sentado ao meu lado durante a cerimônia. Eu perguntei sobre isso, e você disse que não tinha irmãos. Você mentiu para mim? O silêncio era ensurdecedor. Todos os olhos estavam em Amanda, que abriu e fechou a boca várias vezes sem conseguir formar palavras. Eu não menti exatamente. Ela finalmente conseguiu dizer. Sarah e eu não somos próximas e eu não achei que ela importava? Completei, minha voz quebrando. Eu não achei que sua própria irmã importava o suficiente para estar em seu casamento como convidada, muito menos como família. Sarah, por favor, entenda, disse Amanda, estendendo uma mão em minha direção. Eu queria que tudo fosse perfeito. Eu não queria complicações. Complicações, repeti, a palavra amarga na minha língua. Eu sou uma complicação. Catherine Crawford, que havia assistido a tudo com expressão horrorizada, finalmente falou. Patrícia, Richard, eu não sei que tipo de família vocês dirigem, mas isso é absolutamente inaceitável. Tratar sua própria filha dessa maneira? Catherine, por favor, você não entende a situação completa, começou minha mãe. Então me explique, disse Catherine, cruzando os braços. Explique-me como há qualquer justificativa para humilhar sua filha dessa forma. Minha mãe abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Não havia explicação que pudesse fazer isso parecer aceitável. Foi então que aconteceu algo que eu nunca poderia ter previsto. Michael virou-se para a multidão de convidados, muitos dos quais haviam se levantado e se aproximado para ver o drama se desenrolar. Senhoras e senhores, disse ele, sua voz projetando-se para a recepção silenciosa, eu gostaria de fazer um brinde. Michael, sussurrou Amanda, mas ele a ignorou. Um garçom apressadamente lhe entregou uma taça de champanhe. Michael a ergueu alto. Quero brindar a Sarah Mitchell. E sua voz estava carregada de emoção. Uma mulher que mostrou mais graça, mais força e mais dignidade hoje do que a maioria de nós mostraria em uma vida. Uma mulher que foi tratada vergonhosamente pela sua própria família, mas que permaneceu de pé, que continuou servindo, que manteve a compostura mesmo que o seu coração estivesse partido. Lágrimas escorriam livremente pelo meu rosto agora. Ao redor da recepção, vi convidados acenando com a cabeça, alguns com lágrimas em seus próprios olhos. Até os certos garçons, meus colegas temporários dessa noite horrível, estavam sorrindo e acenando em apoio. Sarah, continuou Michael, virando-se para me encarar. Você merecia estar nessa recepção como família honrada. Você merecia um lugar na mesa. Você merecia amor, respeito e reconhecimento. E embora sua família biológica tenha falhado em dar isso a você, quero que você saiba que tem pessoas aqui que te veem, que reconhecem seu valor, que sabem que você é extraordinária. Ele ergueu sua taça ainda mais alto. A Sarah. Então, somente então, James ergueu a sua taça. A Sarah, disse ele, olhando para Amanda com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Catherine e Robert Crawford ergueram suas taças. Então, como uma onda, mais e mais convidados se juntaram. A Sarah ecoou pela recepção. Olhei para minha família. Minha mãe parecia a ponto de desmaiar.
Meu pai estava roxo de raiva contida. Amanda estava chorando, com seu belo vestido de noiva tremendo com soluços. E eu, pela primeira vez na minha vida, me senti vista, realmente vista. Michael baixou sua taça e me ofereceu sua mão novamente. Venha, disse ele suavemente. Você não precisa ficar aqui. Mas antes que eu pudesse responder, James deu um passo à frente. Na verdade, disse ele, sua voz calma, mas firme, eu gostaria que Sarah ficasse, como minha convidada de honra. As revelações continuaram chegando naquela noite de formas que ninguém poderia ter previsto. Ainda estávamos nos jardins, eu, James, Michael, Amanda, meus pais e os Crawford, quando ouvi uma voz familiar atrás de mim. Sarah? Sarah Mitchell? Virei e vi Jennifer Hayes, minha amiga e colega de trabalho, vestindo um elegante vestido verde esmeralda. Ela estava acompanhada de um homem que reconheci vagamente das festas da empresa. Jen, o que você está fazendo aqui? Perguntei, completamente confusa. Eu fui convidada, disse ela, parecendo igualmente surpresa. Meu namorado, David, trabalha com James no hospital. Ela olhou ao redor do grupo tenso, seus olhos se arregalando quando viu meu uniforme de empregada. Sarah, por que você está... O que está acontecendo? E então, como se uma comporta tivesse se aberto, tudo desmoronou. Jennifer, que conhecia a minha história, que havia me consolado durante inúmeros almoços enquanto eu chorava por causa da minha família, ficou pálida de raiva. Espera, disse ela, sua voz subindo. Você me disse que não foi escolhida como dama de honra. Você me disse que mal foi incluída no casamento. Mas eu pensei... Ela olhou para meu uniforme novamente, a compreensão surgindo em seu rosto. Eles fizeram você trabalhar no casamento da sua própria irmã? Jennifer, isso não é da sua conta, disse minha mãe friamente. Não é da minha conta? Jennifer deu uma risada descrente. Sarah é minha melhor amiga. Durante meses eu a vi sofrer por causa desta família. Eu a encorajei a vir, dizendo que talvez vocês finalmente a valorizassem. E vocês fizeram isso com ela? David, o namorado de Jennifer, parecia completamente perdido, mas colocou a mão no ombro dela em um gesto de apoio silencioso. Quantas pessoas aqui sabem a verdade sobre Sarah? James perguntou de repente. Sua voz alta o suficiente para que outros convidados que ainda permaneciam na recepção pudessem ouvir. Quantas pessoas sabem que ela é formada em administração com honras, que trabalha incansavelmente em uma empresa de consultoria, que é brilhante, gentil e tem feito tudo sozinha sem nenhum apoio desta família? Silêncio. Ninguém sabia, porque ninguém havia se importado em perguntar. Eu conheço Sarah há 3 anos e ela é uma das pessoas mais incríveis que já conheci. Ela ajudou a treinar novos funcionários, ela fica até tarde para ajudar colegas com projetos, ela trouxe comida caseira quando meu avô estava doente. Jennifer virou-se para minha mãe com olhos brilhando de lágrimas e raiva. Ela é uma filha incrível, e vocês a trataram como lixo. Como você ousa? Começou meu pai, mas Michael o interrompeu. Não, Richard, deixe-a falar, porque claramente esta família precisa ouvir verdades desconfortáveis. Mais convidados haviam se reunido agora, atraídos pelo drama. Reconheci tias, tios, primos, todos olhando com expressões que variavam de choque a culpa. Minha tia Caroline deu um passo à frente. Patricia, é verdade? Você realmente fez Sarah trabalhar como empregada? Nós precisávamos de ajuda extra, disse minha mãe, mas sua voz estava fraca agora, defensiva. Você tem 2 filhas, disse Caroline. 2 filhas e você escolheu o melhor uma para glorificar a outra. Eu sabia que você tinha favoritos, mas isso... Ela olhou para mim com lágrimas nos olhos. Sarah, querida, eu sinto muito. Eu deveria ter percebido. Eu deveria ter dito algo antes. Outros membros da família começaram a falar, uns sobre os outros, alguns defendendo meus pais, outros finalmente expressando o desconforto que haviam sentido há anos sobre como eu era tratada. Chega! Amanda gritou, de repente, silenciando a todos. Ela estava com o rosto vermelho, o vestido de noiva manchado de lágrimas e rímel. Chega de todo mundo agindo como se fossem santos.
Vocês todos sabiam. Vocês todos viram como Sarah era tratada e ninguém fez nada. Então não venham agora fingir que se importam. Ela estava certa, e o silêncio constrangido que se seguiu confirmou isso. Mas eu sou a pior de todos, continuou Amanda. Ela olhou para mim e pela primeira vez vi algo genuíno em seus olhos, remorso real, dor real. Sarah, eu te invejava. Pisquei, certa de ouvir errado. O quê? Eu te invejava, repetiu ela, lágrimas escorrendo livremente. Você sempre foi tão inteligente, tão independente. Você conseguiu tudo sozinha, sem a ajuda de ninguém. Eu sempre precisei de mamãe e papai me dizendo que eu era especial, me dando coisas, organizando minha vida. Mas você se formou sozinha, conseguiu um trabalho sozinha, construiu uma vida sozinha. Amanda! Comecei, mas ela balançou a cabeça. Eu pensei que se mamãe e papai me dessem mais atenção, isso significava que eu era melhor. Mas no fundo eu sempre soube a verdade. Você era forte. Você era aquela que realmente tinha valor, e eu tinha tanto medo de que todos percebessem isso que tentei te apagar completamente. E percebi algo fundamental. Eu não precisava do perdão dela. Não precisava de suas desculpas para seguir em frente, mas ela precisava dizer essas palavras. Ela precisava enfrentar o que havia feito. Amanda, disse, minha voz surpreendentemente calma. Eu não te perdoo. Não ainda. Talvez nunca. O que você fez, o que esta família fez, causou cicatrizes que vão demorar anos para curar, se é que vão curar. Ela assentiu, aceitando minhas palavras. Mas, continuei, eu te agradeço por finalmente ser honesta, por finalmente admitir a verdade. E espero que você use isso para ser uma pessoa melhor. Para James, que merece uma esposa que não minta, e para você mesma. Virei-me para meus pais, que estavam pálidos e silenciosos. Mãe, pai, disse, e minha voz estava firme agora, sem tremor, sem dúvida. Durante 28 anos, eu tentei ganhar seu amor. Tentei ser boa o suficiente, inteligente o suficiente, útil o suficiente. Mas nada nunca foi suficiente, foi? Minha mãe abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Eu percebi algo hoje. O problema nunca foi comigo. O problema sempre foi com vocês, com sua incapacidade de amar duas filhas igualmente, com sua necessidade de ter uma favorita às custas da outra. Sarah, nós te amamos, começou meu pai, mas eu levantei a mão. Não digam isso. Porque amor não é isso. Amor não é colocar sua filha em um quarto de empregada. Amor não é fazê-la servir em um evento familiar. Amor não é apagá-la completamente da vida da irmã. Respirei fundo. Então eu vou embora agora, e quando eu for, não vou olhar para trás. Você está nos expulsando da sua vida? Perguntou minha mãe, horror em sua voz. Não, respondi. Estou me libertando. Há uma diferença. Michael deu um passo à minha frente. Sarah tem meu apoio total. E, ele olhou ao redor do grupo reunido, tenho certeza que ela tem o apoio de muitas outras pessoas aqui também. Ela tem o meu, disse Jennifer imediatamente. E o meu, acrescentou tia Carolyn. O nosso também, disse Catherine Crawford, com Robert acenando em acordo. Um por um, pessoas começaram a falar, primos que eu mal conhecia, amigos da família, até uns dos garçons que haviam trabalhado ao meu lado durante a noite. Uma onda de apoio que eu nunca esperaria. James se aproximou de mim. Sarah, eu sei que começamos esta noite como estranhos, mas eu gostaria, se você permitir, de conhecê-la melhor, como família de verdade. Independente do que acontecer entre mim e a Amanda, você é minha cunhada e merece ser tratada como tal. Olhei para este homem que havia se casado com minha irmã apenas horas atrás,
mas que agora estava defendendo uma mulher que ele mal conhecia. E vi nele uma decência fundamental que me deu esperança. Eu apreciaria isso, James. Obrigada. Michael colocou sua mão no meu ombro. Preciso falar com você, a sós. Acenei e o segui para mais longe nos jardins, para um banco de pedra escondido atrás de roseiras em flor. Sentamos e por um momento apenas ouvimos os sons da noite. Grilos cantando, ondas distantes quebrando na praia, vozes abafadas da recepção. Quando eu te vi hoje, com aquele uniforme, sendo tratada como você era quando criança, apenas pior, algo em mim quebrou. Eu me arrependo de não ter lutado mais há 20 anos, de ter deixado sua família me afastar. Você não poderia ter feito nada, disse gentilmente. Eles já haviam tomado suas decisões sobre mim há muito tempo. Talvez, concordou. Mas posso fazer algo agora. Ele virou-se para me encarar por completo. Sarah, nós dirigimos uma empresa de consultoria empresarial em Manhattan. Estamos procurando um gerente de projeto sênior. O salário é o dobro do que você provavelmente ganha agora, com benefícios completos e oportunidades de crescimento. Eu olhei para ele em choque. Você está me oferecendo um emprego? Estou oferecendo uma oportunidade, corrigiu. Você ainda teria que passar pelo processo de entrevista formal, mas com suas credenciais, estou confiante de que você se sairia bem. E isso te daria uma chance de começar de novo, longe dessa família, longe dessas memórias. Nova York, uma nova começo, uma nova vida. Por que você faria isso por mim? Perguntei, minha voz sussurrando. Porque eu vejo em você o que a sua família nunca conseguiu ver. Eu vejo potencial, força, resiliência. E porque, se eu sou honesto, eu nunca me esqueci daquela menina brilhante debaixo da árvore, sempre lendo, sempre aprendendo. Eu sempre me perguntei o que ela se tornaria. E agora eu sei. Ela se tornou uma mulher extraordinária, apesar de tudo o que tentaram fazer para quebrá-la. Lágrimas escorreram pelo meu rosto, mas dessa vez eram lágrimas de alívio, de esperança, de possibilidade. Eu aceito a oportunidade. Michael sorriu. O primeiro sorriso genuíno que eu vi nele durante a noite toda. Ótimo. Venha ao meu escritório segunda. Vou enviar os detalhes para você. Voltamos para a recepção, que estava claramente terminando. Muitos convidados já haviam partido, outros estavam se despedindo. Amanda estava sentada sozinha em uma mesa, seu belo vestido parecendo pesado demais para ela agora. James estava conversando seriamente com seus pais a alguns metros de distância. Jennifer correu até mim, me envolvendo em um abraço apertado. Você foi incrível, tão corajosa, tão forte. Eu não me sinto forte, admiti. Mas você é, ela insistiu, e eu vou estar do seu lado, não importa o que aconteça. Passei a hora seguinte me despedindo, de Jennifer e David, de tia Caroline, que me fez prometer que manteria o contato, de Catherine Crawford, que me deu seu número pessoal e disse que eu sempre seria bem-vinda em sua casa. Meus pais já haviam partido, incapazes de enfrentar o constrangimento social continuado. Amanda estava sentada sozinha, e por um momento considerei ir até ela, mas Michael tocou meu braço suavemente e balançou a cabeça. Ela precisa processar isso sozinha, disse ele. Você já fez sua parte. Ele estava certo. Eu havia dito minha verdade. Havia me libertado. O resto cabia a eles descobrirem. Às 11 da noite, a recepção estava oficialmente encerrada. A equipe de catering estava limpando, desmontando mesas, apagando luzes. Voltei para aquele pequeno quarto de empregada pela última vez, troquei o uniforme por minhas próprias roupas e peguei minha pequena mala. O Michael me esperava na entrada lateral. Não a entrada principal, mas também não a entrada de serviço, algo no meio. Deixe-me levá-la para casa, ofereceu. Você passou por muito esta noite para dirigir sozinha.
Aceitei gratamente, e durante as 2 horas de volta para Boston, conversamos sobre tudo e nada, sobre nossos trabalhos, sobre livros que amávamos, sobre sonhos que tínhamos. Não falamos sobre a família, sobre o casamento, sobre o drama. Apenas conversamos, como duas pessoas se conhecendo, se conectando. Quando chegamos ao meu apartamento, Michael estacionou e se virou para mim. Sarah, o que aconteceu hoje não define você. Você entende isso, certo? Você não é a filha rejeitada, a irmã esquecida. Você é Sarah Mitchell, uma mulher incrível com um futuro brilhante pela frente. Estou começando a acreditar nisso, disse, e percebi que era verdade. Ele sorriu. Bom, agora vá descansar. Segunda-feira começamos a construir esse futuro. Subi para o meu apartamento, deixei minha mala cair no chão e, pela primeira vez em dias, respirei livremente. Olhei ao redor do meu pequeno estúdio. Não era grande, não era luxuoso, mas era meu, conquistado por mim, mantido por mim, preenchido com coisas que eu escolhi. Peguei meu telefone e vi dezenas de mensagens. Jennifer perguntando se eu estava bem, tia Caroline enviando palavras de encorajamento e uma, surpreendentemente, de James. Sarah, obrigado por sua honestidade hoje. Amanda e eu temos muito a conversar, mas independente do que acontecer, espero que possamos desenvolver uma relação de família real. Você merece isso, James. Sorri, digitando uma resposta rápida antes de me jogar na cama. Enquanto deitava ali no escuro, processei tudo o que havia acontecido. O uniforme de empregada, a humilhação pública, o brinde de Michael, o colapso de Amanda, o apoio inesperado, a oferta de emprego. Havia dor, sim. Cicatrizes que levariam tempo para curar. Relacionamentos que nunca mais seriam os mesmos. Mas também havia algo mais. Algo que eu nunca havia sentido antes. Liberdade. Eu não era mais a filha invisível desesperada por migalhas de aprovação. Não era mais a irmã que se contentava em viver nas sombras. Eu era Sarah Mitchell. E pela primeira vez na minha vida, isso era mais do que suficiente. 3 meses depois, eu estava em meu novo escritório no coração de Manhattan, gerenciando projetos para clientes internacionais, liderando uma equipe de 5 pessoas, fazendo a diferença. O Michael havia cumprido sua palavra, a oportunidade era real, e eu havia provado estar à altura dela. James e Amanda estavam fazendo terapia de casais. Eles me convidaram para jantar uma vez por mês, tentando construir pontes que nunca haviam existido. Era desconfortável, difícil, às vezes doloroso, mas era um começo. Meus pais enviaram uma carta, não um pedido de desculpas real, mas um reconhecimento de que talvez poderiam ter feito as coisas diferente. Não era suficiente. Talvez nunca fosse. Mas eu não precisava mais disso, porque eu havia descoberto algo fundamental naquela noite terrível em Cape Cod. Às vezes você não encontra a sua família em sangue. Você a encontra nas pessoas que te veem, que te valorizam, que te apoiam. Em amigos como Jennifer, em mentores como Michael, em cunhados inesperados como James. E mais importante, você a encontra em si mesmo. Porque no final, a pessoa que mais precisa te ver, te valorizar e te amar é você. E agora, finalmente, eu via. Finalmente, eu valorizava. Finalmente, eu amava a pessoa que eu me tornei. Não apesar de tudo que passei, mas por causa disso. Essa é a minha história. A história de como fui humilhada no casamento da minha irmã, mas encontrei minha própria força. Como fui vestida de empregada, mas me levantei como uma rainha. E se há uma lição que eu aprendi, é esta. Seu valor não é determinado por como os outros te tratam. É determinado por como você escolhe se levantar, se valorizar e seguir em frente. Eu sou Sarah Mitchell. E esta é só o começo da minha história. A seguir, você tem mais 2 histórias de destaque bem na sua tela. Se essa te surpreendeu, você não vai querer perder. É só clicar e conferir. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma publicação nossa.